Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Flamengo, nova informação surpreendente sobre o futuro de Gabigol chega ao Palmeiras. Jogador está na mira do Palmeiras de Abel Ferreira. Gabigol e situação no Flamengo. Gabigol tem sido alvo de assunto nos últimos meses. O jogador que defende as cores do Flamengo comandado por Tite está em final de contrato e tem levantado rumores sobre seu futuro. Nos últimos dias, o jornalista e apresentador Benjamin Beck comentou que o atacante teria informado que o atleta possui um contrato para defender o Palmeiras no começo do ano que vem. Ele não gostou e retrucou o jornalista nas redes sociais, chamando de mentiroso. E diante desta informação, uma notícia desta terça-feira, 30, surpreendeu. Gabigol pode ficar no Flamengo. Segundo informações do jornalista André Hernan, do portal UOL, o jogador está mais perto da reconciliação com o Flamengo do que assinar um pré-contrato com o Palmeiras. Vale lembrar que Gabigol possui contrato com o rubro-negro somente até o final do ano. De acordo com o jornalista, ele decidiu permanecer no Flamengo e está se reaproximando da diretoria. O Gabigol decidiu ficar no Flamengo, decidiu fazer o 7º jogo e permanecer. Está reconquistando seu espaço no clube, há uma reaproximação com a diretoria. Se isso vai se traduzir numa proposta diferente do clube, é uma situação que vai acontecendo nos próximos meses até o final do ano, comentou Hernan. Fato é que o Gabigol não quer esse 1 ano de contrato que o Flamengo propõe, quer um contrato maior, se não ficar no clube, sai pela porta da frente. E aí no final do ano é que ele vai fechar com alguém, disse. O jornalista também informou que a proposta que o Palmeiras enviou de um pré-contrato já não tem mais validade. Já foi rechaçada, recusada, sem validade mais. Porém, as conversas seguem porque o clube paulista ainda segue interessado em Gabigol, disse. Flamengo. Tite esboça time que irá enfrentar o Palmeiras com várias mudanças. Treinador tem formação diferente da que entrou em campo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo está ajustando os últimos detalhes antes de entrar em campo para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. A partida será válida pelas oitavas de final da competição, e terá o seu primeiro jogo sendo realizado no Maracanã. Após boa vitória diante do Atlético Goianiense, o Mengão deve vir com uma grande confiança para o confronto eliminatório. Apesar disso, o técnico Tite deve fazer algumas mudanças no time que deve entrar como titular nesta quarta-feira, 31. Em treinamento realizado nesta terça-feira, o técnico Tite esboçou um time completamente diferente para o jogo. Com a volta de La Cruz, o rubro-negro quer ir com tudo para conseguir um resultado positivo em casa. De La Cruz e outros. O jornalista Vene Casagrande informa que o Flamengo terá grandes mudanças para enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil. Além da volta de Nicolás de La Cruz, a dupla de zaga titular também irá sofrer mudanças. Fabrício Bruno e Léo Pereira voltam a atuar lado a lado, enquanto Léo Ortiz e Davi Luiz terão que se contentar com o banco de reservas. Quem também terá oportunidade no 11 inicial é o goleiro Matheus Cunha. O treinador explicou que quer mesclar a equipe nas duas competições, e por isso terá tantas mudanças para enfrentar o rival paulista. Rossi será titular no Brasileirão, enquanto Cunha irá atuar na Copa do Brasil. O provável 11 titular do mais querido ficará da seguinte forma: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, de La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Rival do Mengão nesta semana, o Palmeiras terá grandes desfalques para o duelo, sendo a defesa o lugar mais afetado. Murilo e Pequerez, ambos defensores, além de Bruno Rodrigues e Estevão, atacantes, estão de fora do jogo de forma oficial. Palmeiras de Abel Ferreira terá importante desfalque para duelo contra o Flamengo. Time não poderá contar com estrela para jogo importante da competição nacional. Desfalque importante. O Palmeiras está ajustando os últimos detalhes para enfrentar o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo irá ter o seu primeiro jogo nesta quarta-feira, 31, e será realizado no Maracanã, a mando dos cariocas. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira deve fazer várias mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Vitória. O treinador não ficou satisfeito com o desempenho dos 11 inicial, e planeja fazer algumas alterações. Um dos setores que tem ausência confirmada é o sistema defensivo do Verdão. O zagueiro Murilo irá permanecer em São Paulo e não vai viajar com o restante do plantel para o jogo desta semana. Sem Murilo. O jornalista Flávio Latif informa que o zagueiro Murilo será ausência nesta primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. O defensor irá permanecer em São Paulo para acompanhar o nascimento do seu filho. Com isso, o Palmeiras precisará fazer uma mudança na dupla de zaga que irá enfrentar o Flamengo.
A provável escolha de Abel Ferreira deve vir a ser o jovem Vitor Reis, jogador formado nas categorias de base do clube. Ele atuará ao lado de Gustavo Gomes, que já é titular e capitão do Verdão nas últimas temporadas. A outra alternativa é o jovem Kaique Naves, que também é cria da base do Alviverde Paulista. Outra ausência confirmada é o atacante Estevão, que vem sendo a principal arma ofensiva do Palmeiras ao longo desta temporada. Ele sofreu uma entorse no tornozelo e não deve se recuperar a tempo do jogo. Quem aparece como opção para substituir o jovem atacante são os veteranos Dudu e Felipe Anderson. Piquerez e Bruno Rodrigues estão machucados há mais tempo e também são ausências confirmadas. A provável escalação do Verdão para o duelo está da seguinte forma: o Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Lázaro, Flaco Lopes e Felipe Anderson, Mike. Landim revela a data de abertura do novo estádio do Flamengo. Vamos ter nosso inferno. Arena para aproximadamente 80 mil pessoas será no Gasômetro, localizado na região portuária da cidade do Rio de Janeiro. Projeto grandioso do Mengão. O novo estádio do Flamengo é possivelmente o maior projeto na história do clube em 128 anos de vida. A ideia do presidente Rodolfo Landim é inaugurá-lo em 5 anos. A arena com capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas será no Gasômetro, localizado na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, e fortalecerá o crescimento do entorno. Landim repete Gabriel Barbosa e garante que a nação terá o próprio lugar para infernizar a vida dos adversários. Como diz o Gabigol, vamos transformar nosso inferno lá. Vamos ter nosso inferno nos jogos lá, disse. Vale lembrar que o craque agitou a torcida flamenguista com o bordão em 2022, quando a equipe precisava virar o jogo diante do Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, e no final conseguiu a classificação. Quando vai inaugurar o novo estádio do Flamengo? A possível data de abertura do novo estádio do Flamengo é no aniversário do Clube da Gávea, 15 de novembro de 2029. Esse é o sonho da alta cúpula do CRF para as próximas temporadas. Calcula-se que o projeto pode chegar ao custo de 2 bilhões de reais contando todos os gastos, inclusive para a aquisição do terreno do Gasômetro, desapropriado pela Prefeitura do Rio. Em ano de eleição no Fla, a situação acredita que uma SAF poderia ajudar nos valores para serem investidos no inferno da nação. No entanto, a oposição não concorda e quer fazer ao contrário. Multicampeão pelo Flamengo prepara retorno ao futebol brasileiro e quer voltar ao Mengão. Time carioca pode ter o retorno de um velho conhecido nesta janela de transferências. Alta. O Flamengo vive, sem sombra de dúvidas, um dos períodos mais vitoriosos de sua história. A equipe carioca triplicou seu número de Libertadores, além de sempre figurar na briga pelos principais títulos. Em virtude disso, diversos nomes que passaram recentemente pelo clube ganharam o carinho da nação, que mais do que nunca está acostumada a vencer títulos. Inclusive, ainda nesta janela de transferências, o time carioca pode ter o retorno de um velho conhecido. Isso porque aparentemente Michael deseja voltar caso deixe o Al Hilal. Quer voltar ao Flamengo. Em seu canal no YouTube, o jornalista Samir Carvalho revelou que, segundo a imprensa, Michael deve deixar o Al Hilal após a Supercopa Saudita. Ele ainda ressaltou que o jogador é alvo do Corinthians. Entretanto, ao comentar o interesse alvinegro no jogador, Samir evidenciou que, em caso de retorno ao futebol brasileiro, Michael prioriza o Flamengo, clube onde viveu seu auge. Neste cenário, caso ocorra uma saída, o jogador tende a ser oferecido ao Mengão, que pode, ou não, investir no seu retorno. A decisão tende a passar por Tite e sua comissão técnica. Michael está com 28 anos e viveu seu melhor momento com a camisa rubro-negra no ano de 2021. Na ocasião, o atacante marcou 19 gols e distribuiu 10 assistências em 62 jogos.